Olá, meu nome é Roberta e eu estou aqui com o pastor César Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre o curso prático Defesa da Fé. Então você que mandou a sua dúvida nos grupos, a gente vai responder a todas as suas questões. Pastor César, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente para a gente falar dos cursos da Black Friday. Olá, Roberta, e graça e paz a todos os irmãos e irmãs dos grupos de interessados nos cursos da Black Friday. E hoje é dia de falar do Defesa da Fé, e esse podcast é voltado para responder, eu não sei se todas, né, que ela disse, mas pelo menos a maioria das perguntas, as principais questões que vocês têm sobre o curso prático de Defesa da Fé. Eu já quero começar mostrando, não sei se dá para fazer uma tomada aqui, mas está aqui o curso prático de Defesa da Fé, que é uma especialização em apologética. Quando a pessoa termina esse curso, ele recebe, além do certificado, né, de formação, ele também recebe o título de apologista, e como o Brasil precisa de apologistas, homens e mulheres, para defender a fé. Bora falar dele. Vamos lá. Tem um monte de pergunta muito legal, que nem eu imaginaria fazer essas perguntas. Vamos lá. A primeira. Pastor, é o Bruno, do grupo 3. Pastor, qual o significado da palavra apologética? Apologia, do grego, significa defesa. A apologética é, na teologia, a doutrina que trabalha a defesa da fé. Durante a história da igreja, a fé cristã foi atacada, tem sido atacada. Doutrinas essenciais do cristianismo, como, por exemplo, a Trindade, a divindade de Jesus Cristo, a personalidade do Espírito Santo, a doutrina da redenção, enfim, diversas doutrinas centrais do cristianismo têm sofrido ataques desde o século I. Então, por exemplo, a gente vê na Bíblia, Roberta, por exemplo, os ataques do gnosticismo. Então, o gnosticismo defendia que Jesus, por exemplo, não teve um corpo físico. E aí, como Jesus não teve um corpo físico? Aí o apóstolo João, ele é o maior apologista contra o gnosticismo. É quem Deus levanta para defender a fé cristã contra o gnosticismo. Ele chega a dizer assim, ó, se alguém entende que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Então, quer dizer, a apologética é aquela defesa da fé que levanta os muros da doutrina cristã para falar assim, olha, para dizer assim, olha, nós cremos assim, assim, por causa desse texto bíblico. Então, apologia significa defesa, e a apologética cristã significa basicamente a defesa da fé. Na carta de Judas, está escrito assim no versículo de número 3. Deixa eu achar aqui rapidinho. Judas, só tem um capítulo, verso 3, assim, ó. Amados, enquanto eu empregava toda diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todos foi dada aos santos. Então, o apóstolo, ele disse assim, olha, eu queria falar sobre salvação e tal, mas eu tive por necessidade, o Espírito Santo me dirigiu a escrever para vocês batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí, a palavra ali, né, tem uma palavra parente da palavra apologética. Então, apologia significa defender a fé. Então, a gente pode até falar, pastor, por falta de conhecimento dos cristãos, né? Por isso é que existem tantas seitas e heresias no nosso meio, né? Exatamente. Então, uma heresia é um erro doutrinário. Uma seita é um grupo que assume esse erro doutrinário como sendo central. E aí passa a defender doutrinas esdrúxulas, às vezes, heresias quase que imperceptíveis, heresias que nem são de perdição, e heresias que são de perdição. Então, a apologética é a área da teologia que se dedica a estudar sobre isso. Então, você que está acompanhando esse bate-papo nosso aqui, interessado na Black, para fazer a inscrição nesse curso com descontão. Como eu sei se esse curso é para mim? Bom, você se sente chamada para ser um apologista, para ensinar a sã doutrina, para levantar esses muros, para reforçar as paredes da doutrina cristã? Se esse é o seu chamado, então redobre sua atenção aí nas próximas perguntas. Então vamos lá, olha, o Luiz do grupo 1, a Jéssica do 15 e o Michael do grupo 3.
Quais são os temas e matérias do curso de apologética? Olha, o curso de defesa da fé da FTB, que é esse aqui que eu estou segurando, esse material que vai chegar na sua casa, ele tem um pouco mais de 800 páginas. Quase 850 páginas, na verdade, 840 páginas. E esse material, ele vai te trazer 70 matérias, 70 disciplinas. Então, a gente dividiu essas disciplinas em seções. Então, tem a seção temática da teologia, tem a seção temática da ética. Então, por exemplo, na área da teologia, vamos defender a fé sobre o quê? Vamos lá. Batismo. Como assim batismo? Mas é errado? Então, vários tipos de batismo. Tem batismo pelos mortos, que os mormons defendem, tem rebatismo, tem, enfim, Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus ou contém palavra de Deus e tal. A alma morre ou a alma fica dormindo? Purgatório, existe purgatório ou não existe purgatório? Salvação, trindade, volta de Cristo, falsos profetas. Então, tem uma seção ampla, não sei quantas matérias tem aqui na seção teologia. Na seção ética, vamos falar, por exemplo, sobre, sei lá, eutanásia, ortotanásia, clonagem, aborto. Então, dentro da questão da ética cristã, guerra, o crente pode ir à guerra, doação de sangue, então está dentro da questão da ética. Dentro da seção de ciência, a gente vai falar sobre, por exemplo, tem matérias, são 4, evolução das espécies, então vamos ver lá o darwinismo, a proposta de Darwin, é factível? Raça humana, métodos de datação, então aqui a gente vai falar de coisas científicas, por exemplo, método de datação, o que é isso? Método de datação isotópica é o método de datação que geralmente vai aferir a idade de um fóssil. O que é um fóssil? O que é um artefato? O que é um geofato? O que é e qual é a importância disso para a nossa fé cristã? Como a gente usa esse conhecimento para defender a fé cristã? Outra seção, apologética científica. Por exemplo, dilúvio. A ciência pode comprovar um dilúvio universal? A seção de misticismo. Então, vamos falar sobre astrologia, os signos, os astros, não sei o quê. Reencarnação, OVNIs, tal. Na seção comportamento, vamos trabalhar sobre homossexualidade, casamento, divórcio e tal. Na seção de versos, tem aqui a guarda do sábado, o domingo, a confissão da igreja e tal. Enfim, são 70 disciplinas distribuídas nas mais variadas áreas, de teologia à ciência, de ciência a comportamento, de comportamento à ética. Então, o aluno sai desse curso realmente um apologista formado pela FTB. Que legal. Pastor, o Gedielson do grupo 3, quanto tempo de duração tem o curso de apologética? Nós temos 2 projetos de apologética rodando hoje. Um projeto, eu vou chamar aqui do curso comum, é um curso à distância, um EAD. Esse material chega na sua casa, ele te dá acesso ao painel de videoaulas, plantão tira dúvidas, as avaliações já estão aqui dentro, você vai mandando pelo e-mail e você faz no seu tempo. Ele está preparado didaticamente para se esgotar em 18 meses. Mas tem gente que não se assuste se você vê pessoas terminando em, sei lá, 10, 12 meses, tá? Mas são 70 disciplinas. Só exercícios tem 700. No final tem 10 exercícios cada disciplina. Então, tem exercícios, tem exemplos, e o que eu acho mais legal que são as provas documentais, daqui a pouco eu falo sobre elas. Então, ele está preparado para ser até 18 meses. Mas tem gente que termina antes, tem gente que passa um pouquinho, até 2 anos está tudo bem. O outro projeto nosso é um curso de especialização mesmo. É como se fosse uma pós-graduação, mas ela é lato sensu, ela é aberta, e aí qualquer pessoa pode participar. E esse projeto de especialização tem aulas ao vivo, uma vez por semana, tem grupo, você vai participar do grupo de alunos, onde o professor, uma vez por semana, entra para responder as questões. Então, é um curso que tem tutoria. Então, temos 2 projetos de defesa da fé.
Tem o simples, eu estou chamando aqui de comum, e tem a especialização. Então, só aproveitando esse gancho, o Pedro, do grupo 13, ele pergunta se o curso ele é online, ao vivo, ou aula gravada, o material é físico ou digital. Então, o senhor falou que são dois. São dois. O material didático dos dois é físico. Tá. Então, vai chegar na sua casa, em qualquer lugar do mundo, esse material. Vale lembrar que a FTB, quando a FTB faz Black, a gente dá desconto real. Então, o desconto é para pagamento à vista, por isso a gente dá um desconto gigante, mas você pode parcelar. Quando você parcela, tem alguns juros do seu cartão, não é que a gente não coloca juros. O valor é à vista. Por exemplo, de 1.500 por, sei lá, 350 o curso. Ainda a gente está finalizando o preço, mas não é longe disso. Aí tá, 300 e pouco, tá. Então você paga isso à vista. Eu quero pagar em 10 parcelas. Tá bom, o seu cartão deve ter colocado alguma taxa aí. A mesma coisa a entrega. Então você mora lá na Austrália. A gente entrega na Austrália? Entregamos, temos alunos no mundo inteiro. Agora, essa entrega é fora do valor da Black. Então, o material físico, a entrega vai por conta do aluno. Então você compra, eu sou de São Paulo, Grande São Paulo. Tá bom, vai ser uns R$15, R$20 o correio. Eu sou do Ceará, tá bom, vai ser R$30, 40, não sei. Mas isso é no site do correio, você preenche lá e você já vê o valor da entrega. Mas respondendo, o material é físico, de quase 800 páginas, mais de 800, por quê? Quando terminar, você tem uma enciclopédia de apologética na sua mão. Então você vai dar uma aula de astrologia na igreja tal, vai dar uma palestra sobre identificar uma seita, porque você vai se tornar um apologista. Então, você tem um material didático que você pode consultar sempre que você precisar. Ótimo. O Isaac, do grupo 17. Sou leigo no assunto e gostaria de saber em que consiste a defesa da fé, apologética, e como a aplicamos na vida cristã diária. Bom, já sabemos que a apologética é a defesa da fé. Como que a gente aplica esse conhecimento na vida cristã diária? Cara, você está evangelizando alguém. E a pessoa fala assim para você, sobre Jesus, né? Não, eu não sou cristão, não. Eu sou budista. Tá, o que você fala para ele? O que é que você sabe do budismo? O que é que você sabe da salvação no budismo? O que é que você... Então, é como se você conversasse com uma pessoa de outro idioma. Então, eu não sei se você já foi para outro país ou já viu alguém de outro país na sua frente tentando conversar. São idiomas diferentes. O que você fala, ele não entende. O que ele fala, você não entende. A apologética é essa chave linguística, como estou dando esse exemplo. Você vai entrar no assunto dele. Eu vou conversar com um hindu. Como é que é a salvação hindu? Então, o conceito de pecado do cristão não é o conceito de pecado do hindu. Então, para você evangelizar o hindu, primeiro você tem que entrar na vibe dele, na onda que ele pensa, para você falar de Jesus para ele. Então, a razão da apologética é para que você possa conversar com a pessoa, com qualquer pessoa. Eu estou conversando com a TJ, Testemunho de Jeová. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se você não tem preparo bíblico, nem comece a conversar com o Testemunho de Jeová. Por quê? Porque as Testemunhas de Jeová levam a sério aquilo que eles fazem. Então, é até uma crítica, né? Porque a igreja não leva tão a sério assim. Então, só aproveitando, fazendo um gancho disso, o mesmo Isaac, ele pergunta assim, para quem é indicado o curso e tem que ter um nível mínimo de conhecimento para eu poder fazer esse curso? Óbvio que quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser para você absorver o conhecimento que você vai receber. Mas não é necessário, não é obrigatório na FTB que você tenha o 2º grau completo ou uma faculdade. Não é necessário. Um curso de teologia. Livre. Não, é um curso livre. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para você. Agora, quando eu falei agora há pouco, né, das TJs, mais de 40% das Testemunhas de Jeová no Brasil é formado de ex-evangélicos. Ou seja, eles pescam dentro desse aquário. Eles vão lá, começam a conversar, perguntas parecendo inofensivas. Você já pensou como deveria ser o céu? Eu acho assim. Então você já leu tal texto? Então, o apologista é aquele que está preparado, como disse Pedro. Acho que está até aqui no verso desse livro, ele fala assim, antes santificai o Cristo como Senhor
e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte, você tem que ser um apologista, cara. Você tem que responder com mansidão e com temor qualquer pergunta a respeito da sua fé. Entende? Então, o curso de apologética trabalha nesse sentido. Aqui, eu gostei muito aqui da pergunta do Antônio, do grupo 14. Pastor, eu vou aprender a debater como o pastor César? Eu quero ser um apologista. Olha, para debater como é fácil, porque... é fácil, pastor? Não, porque assim, eu sou um cara que eu sou no texto, né? Então, tá, vamos ler o que o texto diz. Então, é isso. Mas no curso, eu vou até tentar mostrar isso agora para vocês. Prepara aí a câmera. Ó, o curso de defesa da fé, ele tem uma coisa que, para mim, é o ponto alto desse curso. Está na página 21, a tabela de símbolos religiosos e pensamentos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11. Ó. Toda vez no material que aparecer esses símbolos aqui, é porque junto do curso, lá na metade, lá no curso, você vai ver uma prova documental. O que é uma prova documental? Uma prova documental, Roberta, porque ele está falando assim, para eu debater, como é que eu faço? Tal. Uma prova documental é um documento que as seitas usam que finaliza o debate. Finaliza o debate. Então, por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas não creem que Jesus morreu numa cruz. Elas creem que Jesus morreu numa estaca de madeira. Tá, isso é salvífico? Não, mas você está numa conversa com uma TJ. Aí você fala que Jesus morreu na cruz, fala, não é uma cruz, é uma estaca, porque a palavra grega é stauros, não sei o que, tal. Aí ele tira você num passeio, que você fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Se você estiver estudando aqui com a gente, na página 235, vai aparecer essa torrezinha. Essa torrezinha é o símbolo das testemunhas de Jeová. Toda vez que aparecer uma dessas, são centenas aqui no livro, significa uma prova documental que finaliza um debate. Então aqui, por exemplo, o tema é a crucificação. Aqui vai ter uma prova de documento irrefutável sobre aquele assunto. Então você apresenta a prova, é uma prova sempre baseada numa literatura deles. Então isso é muito importante, né? Porque falar da minha, o livro tal, porque o pastor fulano falou, não. Por exemplo, aqui, ó. As TJ sempre ensinaram, desde o seu início até 1935, que Jesus morreu crucificado e não pregado numa estaca, como ensinaram a partir do ano 1933, segundo o livro Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino, página 200. Então, você fala, você conhece o livro Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino? Tá, põe na página 200. Coloca. Ele vai ler lá que eles mesmos dizem contra o que eles pregam hoje. Então, isso é uma prova documental, a gente chama de prova documental, e contra fatos e fotos. E livros. Não há argumento, porque aí você finaliza a questão, entendeu? Então, quantas provas documentais tem nesse material? Algumas centenas. Então, só esse acervo de provas documentais, e não é só a prova, esse acervo é a argumentação que eu ensino aqui. Responde a pergunta do irmão. Vou ser um debatedor? Vai, porque você vai ter a prova final, o assunto que põe ponto final no debate. Que ótimo. Olha só. O Daniel, do grupo 13, são várias perguntas, tá? Eu vou fazendo uma por uma. Ele quer saber quem são os professores do Defesa da Fé. Aí, nesse caso, a gente está falando do curso que tem... O coordenador geral do Defesa da Fé é o pastor Paulo Sérgio Batista. O pastor Paulo Sérgio Batista é um dos grandes apologistas do Brasil hoje. Por exemplo, o livro dele de Adventismo acho que de brasileiros, o principal material sobre Adventismo escrito em português. Enfim, o trabalho acadêmico do Paulo, que agora ele é um mestre, né, em História da Ciência e tal. Então, super vale a pena. Está entrando agora no doutorado lá nos Estados Unidos. É ele quem coordena esse projeto da Faculdade Bethesda. Ele pergunta se ele tem experiência prática e formação em teologia ou áreas relacionadas. Então, está respondido aí.
Tem atividades práticas ou debates. Atividades práticas o senhor já falou, que tem as provas, né? Cada matéria. Provas e exercícios. E exercícios, Provas e legal. exercícios. O curso oferece orientação sobre como aplicar o aprendizado no dia a dia ou no ministério? Vou mostrar. Por exemplo, eu vou pegar um tema bem polêmico para ficar bem simples para o pessoal entender. Ó. Vou pegar aqui um tema, sei lá, aborto. Legal. Tá? Então, aborto. Aqui está na página 521. Então, vamos lá na página 521. Ó, 521, um pouquinho mais. Aqui. Como é que funciona? Isso são 70 disciplinas e isso vai funcionar com todas. Então, você tem o tema, uma explicação do tema e, na sequência, você tem as videoaulas também, mas, na sequência, você tem... É como se você estivesse conversando com quem defende essa ideia. Tá. Então, pensa que você está conversando com um abortista. Aí tem a pergunta dele e a resposta apologética. Então, a aula é você conversar com alguém que defende aquela heresia. Por exemplo, o aborto é legal, porque o bebê faz parte do corpo da mãe, ela possui direito sobre o seu próprio corpo. Isso é um argumento básico. Sim, meu corpo, minhas regras. E tal. Aí, tá, o bebê é um prolongamento do corpo da mãe? Cientificamente, a ciência realmente diz isso? Vamos ver o que a ciência diz. Aí a gente já trabalha com toda a documentação, mostrando para ele, para o abortista, que essa fala é errada. Essa fala está equivocada. Ele pode defender o aborto, mas não dizendo que o bebê, o feto e a mãe são uma coisa só, porque não são. Segundo argumento, se o aborto fosse legalizado, não poderíamos evitar mais a morte de milhares de mulheres, porque é óbvio, né, que a pessoa vai fazer o aborto, está clandestino, acaba, até a mãe morre e tal. E aí aqui a gente traz todos os números, esses números não estão muito atualizados, porque a cada ano sai, acho que deve ter uns 5 já, mas 1.456.000 mulheres nos Estados Unidos fizeram aborto entre o ano tal e o ano tal. Bom, está aqui todos os dados. E aí a gente vai fazer uma provocação, né? Então, já que... Pensa que você é abortista conversando comigo, eu sou apologista, tá? Num minuto. Então, você usa esse argumento. Fala, mas se fosse legalizado, fosse pelo SUS, não era mais fácil, o número de risco para a mulheres. mãe e tal, não sei o que lá. Pô, bom, já que é assim, já que quer diminuir o risco, então você pode fazer o seguinte, você pode ter a criança e mata. Aí, isso é muito... Choca, né? Principalmente para mulheres, né? Então, choca. Já que o bebê não significa nada para você, então você pode ter a criança, faz o parto, e depois você dá um tiro na cabeça da criança. Aí, quando eu falo isso, a pessoa fala, não, mas aí você... Não, eu não. Quem está sendo essa pessoa horrível é quem quer matar a criança. Porque a diferença da criança dentro de você e fora é tempo e nutrição. Entende? Então, vamos lá, outro argumento. A prática do aborto é segura e produz menos complicações para a mãe do que o ato de dar à luz um bebê indesejado. Como é que você responde? O feto é apenas um ser em potencial e não exatamente um ser humano. E aí, vou ler essa resposta aqui rapidamente. Ó. Essa suposta distinção entre um ser em potencial e um ser humano é inconcebível. A própria ciência tem confirmado que a vida humana se inicia na concepção, posição que a ciência defende desde o século XIX. Podemos detectar o coração de uma criança batendo quando ela tem pelo menos 3 semanas ou 3 semanas e meia de vida. A Bíblia demonstra que João Batista se alegrou ainda dentro do ventre de Isabel, sua mãe. Também diz que o mesmo profeta cheio do Espírito Santo era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Não podemos esquecer que o feto já é um ser... E aí vai trabalhar toda essa questão. Na Bíblia, a criança que ainda está no ventre materno é considerada inferior, porque caso de morte acidental provocada, o responsável pela morte pagava apenas uma indenização e não sofria a pena capital, como em outros casos de mortes. Resposta. É bem verdade que o texto de Êxodo 21, 22 fala da indenização e não da punição com a pena de morte. Porém, não podemos esquecer que, ao invés de inferiorizar a vida do feto humano, esse texto estabelece o seu valor, demonstrando, pois mesmo em casos acidentais, que ali é uma morte por acidente, onde evidentemente não houve intenção de matar, a vida humana exige reparação. Então é diferente da pessoa querer abortar, aí a pena é capital, mas se fosse sem querer, a mulher estivesse grávida, ainda assim pagar, né? tem a indenização. Enfim, então
cada matéria da FTB do Defesa da Fé é como se você... A astrologia, como se você estivesse conversando com um astrólogo. Então, eu acho que, pastor, esse é o grande diferencial, né? Porque você só falar, é assim, assado, assado, é uma coisa. Quando você já coloca o argumento deles, isso muda tudo, né? Porque eu não preciso ir lá no documento deles. Isso realça o assunto. É como se você estivesse conversando com a pessoa ali. E eu não preciso ir atrás do documento deles, Olha, né? esse é o melhor curso de defesa da fé do Brasil. Certamente. Olha só, ele pergunta também, eu estou falando do Daniel do 13, né? Ele quer saber eu gosto de perguntar, hein? Esse gosta. Se há parceria com igrejas ou organizações para a prática aplicação da apologética. Já tivemos, né? Mas hoje, como a FTB é interdenominacional, a gente forma apologistas. A partir do momento que você termina esse curso, você tem o certificado de apologética e o título de apologista cristão. Então, você tem liberdade dentro do seu conhecimento, dentro da sua rede de contatos, de dar palestras, cursos voltados para essa área. Ele está perguntando se tem depoimentos de ex-alunos ou estudos de caso, como o curso ajudou outras pessoas. Certamente tem, né? Dezenas, algumas dezenas ou centenas. Esse curso tem milhares de alunos e muitos deles, então, é que eu não vou... Eu vou falar o milagre sem contar o santo. Né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que abandonou, por exemplo, a homossexualidade a partir do debate que eu tive na rádio sobre esse assunto e com o curso que ela fez. Ela falou, não, agora eu entendi. Glória a Deus por isso, a minha posição. Bom, muito legal ouvir essas coisas e a gente também vai ter, né? Vai trazer no momento certo os depoimentos para você aí que quer saber mais de pessoas que fizeram o curso e gostaram e aprenderam. No momento certo a gente vai estar divulgando também, né, pastor, esses depoimentos. Essa aqui. Quanto ao curso de defesa da fé... o Mateus do grupo 10. Quanto ao curso de defesa da fé, ele traz a defesa do cânon do Novo Testamento? Traz. A gente trata lá tanto do cânon do Antigo Testamento quanto do cânon do Novo Testamento, a ideia da crítica textual. E no caso da manuscritologia? A manuscritologia é um capítulo à parte, obviamente, mas a gente vai trazer dentro das 70 disciplinas também uma boa base para que ele entenda o cânon do Novo Testamento, que aí a manuscritologia cuida da doutrina do Novo Testamento, né? A ideia dos textos originais, as famílias, textos recéptos, texto crítico e tal, a gente aborda também. E ele continua. Por exemplo, existe alguma confirmação por base da história da fidelidade dos textos do Novo Testamento? Então, é a mesma coisa. A mesma questão, abordamos. Ele é da Assembleia de Deus do Belém e essa dúvida vem, pois ele entra em debate com os ímpios para a defesa da fé. Então, um ímpio que vai entrar na questão dos manuscritos... Não, né? É bem difícil, mas é legal, é um debate legal. Você pode, por exemplo, usar o argumento, mesmo que você não faça o curso, você pode, por exemplo, usar o argumento de que nenhum documento antigo tem mais cópias do texto original quanto o Novo Testamento. Então você tem, por exemplo, a Ilíada de Homero, que é um documento antigo, eu não me lembro exatamente, mas devem ter os manuscritos tidos como próximos ao original 7 cópias. E esse é o segundo lugar. Em primeiro lugar vem o Novo Testamento com mais de 5.000 cópias. Então, é goleada vezes não sei quantos mil, entendeu? Então, dentro do material do curso a gente trata assim. Legal. O Eduardo do grupo 17. Pastor, qual a importância da apologética nos dias de hoje? O senhor falou aí no comecinho, né? Mas vamos ressaltar. Completa, porque Deus chamou a gente, como eu disse aqui no texto, né, para estarmos preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. E esse preparo, você não nasce com ele, esse preparo não vem num sonho, esse preparo não vem nem mesmo somente lendo. Se você ler muito, vai te ajudar muito, mas a argumentação na hora certa, o preparo apologético, por exemplo, uma coisa que esse livro, esse material didático aqui, é um show em vista de qualquer outro material sobre isso, que trata de defesa da fé. Por exemplo, página 35. Lê o que está escrito aqui.
Como agir diante dos adeptos de grupos não cristãos? Como agir? Isso aqui vale ouro. Isso aqui você não aprende lendo a Bíblia, por exemplo. Você precisa de ajuda. Então, por exemplo, deixe a pessoa se sentir à vontade, seja cordial. A gente vai, cada um deles tratando, esmiuçando. Seja bom ouvinte, não fique interrompendo o raciocínio da pessoa. Esse tipo de atitude pode inibi-la. Eu estou falando de grupos não cristãos. Não é que você está falando, pré ou pós, calvinista, não é isso. É tudo irmão. Eu estou falando, igual eu falei você está conversando com Hare Krishna, com Seishinoye, com alguém. Não demonstre ser o dono da verdade. Antes, a deixe perceber que você também está buscando a verdade dos fatos. Demonstre respeito pelo que a pessoa crê. O meu negócio não quer segurar. Demonstre respeito pelo que a pessoa crê, mesmo que não concorde na sua crença. Por exemplo, um muçulmano expõe para você a crença na poligamia celestial. Que ele vai ter não sei quantas virgens, essas mulheres 70, são né? eternamente virgens, ele pode fazer sexo com elas todo dia e elas vão estar virgens no outro dia. Não sei o que, essa é a crença dos muçulmanos. Nunca trate esse tipo de fé com desdém, apesar de julgar tal crença um grande absurdo. Isso muda tudo no seu comportamento. Quantas vezes eu vou debater com alguém, alguns de vocês, pelo jeito eles gostam, acompanham os debates, né? Falar, eu queria debater igual o pastor. Quantas vezes estou debatendo com uma pessoa que está tendo uma crença nada absurda, a ver, né? Mas a educação, o respeito, a dignidade da pessoa humana, isso aqui eu aprendi na apologética, entendeu? Então, tem uma frase, Alberto, que eu gosto muito nessa área da apologética, que fala o seguinte, é melhor ser um guerreiro num jardim, um guerreiro no meio de um jardim, do que um jardineiro no meio de uma guerra. Então, se você está no meio de uma guerra e você não sabe o que você faz, você é uma presa fácil. Sim. Mas se você tiver preparo, se você estiver no meio do jardim, está tudo bem. Mas se vier a guerra, você está preparado para ela. Então, a apologética te prepara para isso. Não é que você vai ser um cara que vai sair caçando encrenca com todo mundo. Mas você vai estar preparado, como disse Pedro, para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. E fica essa provocação que eu falei. Você é um guerreiro no meio da vida de um jardim ou você é um jardineiro no meio de uma guerra? Você entra nas redes sociais, é uma guerra teológica. Sim. E você é quem ali? Então, aqui está o preparo que você precisa para responder. Legal, ótimo. Vamos lá. A Ivone, do Grupo 20. Que dia serão abertas as vagas do curso de defesa da fé? Eu sei que os irmãos, eles se sentem um pouco impacientes, né? A Black Friday da FTB, a gente faz há 12 anos. E a Black Friday da FTB, eu não falo pelos outros, a da FTB é de verdade. Então, a gente dá desconto de verdade. Descontos gigantes. Tem um efeito colateral. O efeito colateral é que são poucas vagas dentro de cada grupo. Então, meio que a pessoa tem que disputar essa vaga. E é o que a gente coloca isso, quem já participou de outras sabe. Acabou, a gente fala, fechou. O que pode acontecer, por exemplo, já posso adiantar para vocês. Nós teremos 2 vagas para especialização esse ano e 3 vagas para o curso normal, que não é especialização. 2 vagas para esse é um pouquinho mais caro, e 3 vagas para o curso baratinho. Todos têm um material didático impresso, todo acompanhamento da FTB. A diferença é que tem o grupo de estudos, com acompanhamento do mestre lá, que é o pastor Paulo Sérgio, que ele tem mestrado, e também tem as aulas ao vivo pelo Meeting, você entra ao vivo lá pelo YouTube, não sei como que a pessoa também pode assistir gravada, né? Não necessariamente. A outra pessoa assiste gravada e quem está fazendo especialização entra ao vivo, faz perguntas e tudo mais. Bom, a notícia ruim é que parece ruim, né? Mas, por exemplo, 3 vagas. Parece ruim para quem está no grupo, 3 vagas, mas nós temos, nesse momento, 50 grupos. Então, 50 vezes 3, a FTB está dando 150 vagas. Então, aquilo que parece pouco, parece jogada de marketing, não tem nada disso. A FTB está dando desconto real, sem ganhar, em cima, para 150 pessoas. Como que a gente faz isso? Colocando dentro do grupo. Então, a ideia que eu dou é o seguinte: você decidiu, você está orando a respeito, você vai fazer defesa da fé? Eu vou aproveitar teologia e defesa da fé. Tá.
Beleza, orou, tá tudo certo? Ok. Vai te ajudar? É isso que você precisa? É. Então, ok. Aí eu vou fazer hebraico e defesa da fé. Ok. Meu conselho, faça a sua inscrição no primeiro minuto. Ah, mas eu trabalho. Deixa a sua esposa no jeito. Já conversa, recebeu o link, manda para a esposa, ó, faz essa matrícula aí. Por quê? Nós temos 2 vagas para especialização e 3 vagas para o grupo comum. Isso por grupo. Isso vezes 50, são 100 vagas de um e 150 do outro. Se a gente falar, ó, a gente está dando, sei lá, R$1.000 de descontos. Então, é R$150 mil que a FTB está investindo aqui e R$100 mil do outro lado. Então, eu queria só explicar isso. Qual é a data da compra? Qual a data que abre vagas do Defesa da Fé? É na próxima quinta-feira. Dia 28, quinta-feira. A Black termina na sexta com o curso de teologia. E dia 28 é o curso de Defesa da Fé. Quer dizer que o pastor, então, já deu um spoiler aqui. Não, porque assim, todo mundo já está perguntando teologia e quem já participou das outras Blacks, a gente deixa a teologia por último, porque a teologia, você tem noção. Eu tenho noção. Porque é a correria que é pelo lado de dentro aqui. Então, quarta-feira abrem as vagas do hebraico. Eu não lembro agora o número de vagas, parece que 5 vagas de um, 3 do outro, 2 do outro, sei lá. São 3 projetos, né? O hebraico fácil, avançado e o pro. Então tem lá o número de vagas. Isso é na quarta. Isso. Quinta de manhã abre vagas para o Defesa da Fé. E sexta de manhã para o Teologia. A boa notícia, porque eu falei da parte que parece ruim para quem está no grupo, só 3 vagas. Mas você só precisa de uma. Tem 3 vagas, é você verdade. Não precisa de 3, né? Então, uma é sua. Então, como que eu sei que uma é minha? Abriu a inscrição, eu faço a minha matrícula. Os primeiros matriculados, aqueles que se matriculam na primeira hora, de 9 da manhã a 9h10, de 9 da manhã a 10 da manhã, vão concorrer ao iPhone. Essa forma foi a forma mais didática, porque assim, a gente podia falar assim, ó, os 3 primeiros, aí você tem que confiar que eu falo quem são os 3 primeiros, aí parece uma jogada. Mesmo que não podia ser. A gente podia falar assim, os 3 primeiros. E quem são os 3 primeiros? O João, a Joaquina e o Pedro. Quem ganhou? O Pedro. E quem garante que esse Pedro não tem um acordo lá? Então, para tirar isso da frente, então eu deixo para você. Fez a inscrição na primeira hora, asterisco aqui, tendo vaga, né? Então, são 3 vagas. Então, se fez a inscrição na primeira hora, entre 9 e 10 da manhã, está concorrendo ao iPhone. Aí o sorteio vai ser para menos gente. E aí você tem mais chance de ganhar. Então, porque a maioria das pessoas... O brasileiro deixa para quando? Para o último momento. Então, esse pessoal do último momento, tudo bem, bem-vindo a Black, compra com desconto, não sei o que lá, mas não concorre ao iPhone. Então, tem sorteio especial também para os primeiros matriculados. Sorteio não, presente. E aí não é sorteio. Tá. Os 10 primeiros que se inscrevem, pastor, mas são 3. Então, são 3 do seu grupo. Os 10 primeiros, no geral, ganham um presente. São 2 livros. Esse aqui é o do Arthur Schopenhauer, A Arte de Argumentar, Como Vencer Debate, sem necessariamente ter razão. Mas fala assim... Meu Deus, como assim? É porque esse ganhar tema, um debate esse tema, ele é... Sem ter razão. Esse livro aqui é um case no mundo inteiro. Ele redefiniu a forma como você faz debates, né? Então, ele trata 38 estratégias num debate. Para qualquer tipo de debate? Qualquer tipo de debate. Então, usa com sabedoria, mas como esse livro aqui é um best-seller no mundo, então eu indico. Eu indico para as mulheres casadas ganharem os debates com seus maridos. Mas isso quem tem que indicar para o marido. Para o marido, né? Porque a mulher sempre vence mesmo. Entendeu? Então, daqui, A Arte de Argumentar é um livro que vai... Esse é presente, tá? Não é sorteio, não. Tá entre os 10 primeiros? Esse livro. E esse cara aqui, Os Segredos do Alcorão, é o maior livro escrito em português sobre... Esse aqui é em português porque foi traduzido, foi do Dr. Don Richardson, o mesmo que escreveu o Fator Melquisedeque. É o maior livro tratado apologético sobre o Alcorão. Sobre o Alcorão. Esse livro aqui, eu ganhei um muçulmano para Jesus com esse livro aqui. Nossa, que bênção, glória a Deus. Eu ganhei, ele chama Ali, lá no Egito. Lá ainda? Lá no Egito. Para Jesus, com esse material aqui. Isso aqui é ouro em pó na apologética sobre muçulmanos. Então, esses 2 materiais, isso é presente, não é sorteio. Os 10 primeiros ganham isso aqui. O material não vai chegar na sua casa?
Tá, o material vai chegar e junto com ele vai chegar esses 2 materiais aqui. Esse aqui chega para os 10 primeiros. Quinta-feira, dia 28, às 9 horas da manhã. Acho que as perguntas estão boas, tá bom. Só tem a última, que Vai, eu deixei essa por último, pastor. É do grupo 13, e ele perguntou, é que o nome dele não está certo aqui. Quais são os valores e as condições de pagamento do curso de apologética? Condições de pagamento eu falei aqui. Sim. A gente dá desconto de verdade para preço à vista. Mas é possível parcelar. Então, você pode fazer à vista, Pix, boleto à vista, tá valendo. Mas, se você quiser parcelar no cartão, dá. Não dá para parcelar no boleto, porque não tem como você dar 80% de desconto e parcelar no boleto, porque as pessoas não pagam boleto. Então, a condição é à vista. Quando você parcela em 2 vezes, vamos dizer que o curso de 1.500 saia por 300, 350, sei lá. O valor final nós não temos ainda, estamos aí na reta final, acho que amanhã já tem. Assim que tiver, a gente coloca no grupo, mas vamos lá, vamos dizer que saia por R$350 um curso de 1.500. Esse valor é à vista. Se você quiser parcelar em 10 vezes, dá. Mas eu acho que não vai sair 10 de 35, vai sair 10 de 38. Eu não sei, aí... É os juros do próprio cartão, cartão. Lembrando, a FTB não está colocando juros. Quando você passa um cartão parcelado, você coloca lá, os juros é para o estabelecimento ou para o cliente? É para o cliente. Eu estou colocando o preço à vista. Você quer parcelar em 2, em 3, em 12, em 18? Aí você vê o que é melhor para você. Qual o valor? A gente não tem, né, desse. Não tem. Ainda não tem finalizado, mas assim que tiver, eu mando para vocês lá no grupo. Que legal, pastor. Acho que a gente conseguiu aí tirar grandes dúvidas do pessoal que está interessado nesse curso. E alguns spoilers também. Também, né? Que não era para falar do teologia, apesar que todo mundo já sabe, né? Que a gente sempre coloca aí o teologia, é um dos mais pedidos, inclusive. Mas eu fiquei muito feliz aí com as respostas. E eu espero ter ajudado você aí que está assistindo esse podcast. Espero que o pastor César tenha tirado as suas dúvidas. E se prepare. O carrinho vai abrir às 9 da manhã, né, pastor? 9 da manhã do dia 28, no caso da apologética, 28. Do dia 27, do caso do hebraico. E dia 29, do do teologia, que ninguém teologia. sabia. Então, o que é legal? Você já está com tudo preparado, internet, cartão na mão, para que você seja um dos primeiros. Concorre ao iPhone, ganhe os livros, que são os presentes. E consiga sua vaga. Concorre ao iPhone, concorre. Então, dá tudo certo. Agora, uma coisa que eu quero lembrar aos irmãos. A gente vai oferecer uma aula gratuita de hebraico na terça-noite. Uma noite antes da matrícula. Por que eu vou dar aula de hebraico? Gratuita, fechada para quem está no grupo. Porque eu quero que você experimente para ver se é aquilo mesmo. Sabe quando você está andando lá em Campos do Jordão, passeando com a família, e tem o cara vendendo aquele queijo, pedacinho? Sim. Você fala, será que esse queijo é aquele que uma vez eu experimentei e tal? Tá, então eu vou experimentar para ver se é o que eu quero. Se for, eu compro. Se não for, eu não compro. Então, esse pedacinho do queijo, a gente vai dar na terça-feira de hebraico. Se você aprender a ler, escrever, pronunciar corretamente, transliterar, com uma aula comigo, significa que o hebraico é para você. Na quarta, um dia antes, uma noite antes de abrir o carrinho, abrir as matrículas de defesa da fé, eu vou dar uma aula de apologética. E você vai conhecer a apologética da FTB. Como se comportar num debate. Como você trata um assunto não ortodoxo. Como você lida com um assunto difícil. Como você usa uma prova documental. Se você entender que aquela aula é para você, então você pode fazer a inscrição e uma dessas 3 vagas vai ser sua no outro dia, às 9 da manhã. E a mesma coisa a gente vai fazer um dia antes do curso de teologia. Então, vamos lá. Na terça-feira à noite, então a gente vai ter uma aula de hebraico. Isso. E aí na fechada quarta... para o nosso grupo. Aí na quarta de manhã, às 9 da manhã, a gente vai abrir as vagas. Abre as vagas, exato. Na quarta à noite, a gente acabou as vagas do hebraico e tal, o assunto vai ser defesa da fé. Aula à noite, 19 horas, 19h30, a gente não acertou ainda. Na noitinha, aula de defesa da fé. No outro dia, você decide se é pra você. Às 9 da manhã, na quinta-feira, às 9 da manhã, vão abrir as vagas de apologética. Isso. E o mesmo para teologia. Na quinta-noite, 7, não está terminado ainda, 7, 7h30, a aula de teologia. E as vagas vão ser abertas na sexta-feira, às 9 da manhã. Exatamente. Porque aí é o último empurrão para ver se é isso para você mesmo ou não. Eu quero esperar o ano que vem. Tá bom. Daqui um ano, você já seria um apologista. Aí você faz uma conta. Tá certo?
Então, essa é a forma da FTB, oferecer conhecimento presente. Cara, imagina você ganhar um iPhone. A gente fez, o pastor Deiró ontem chegou, esse iPhone aqui no shopping, do lado, esse nosso, eu não sei quantos GB tem, mas o dele acho que tinha um pouco mais. R$16 mil. Misericórdia. 16 mil Sério reais. que tá R$16 mil? Entendeu? Então, esse iPhone aqui, eu vi por 12, pastor Deiró, já viram por 14, 16 e tal, depende. Você compra na Claro, na TIM, envolvido usando com um plano, os pontos, aí né? talvez é menos, 8, 9. Mas, meu, se for R$2 mil, não é, Sim, né? sim. Mas tá na faixa de R$12 mil. Já pensou, você faz um curso, paga 300 e pouco, ganha livro, se forma, vai defender a fé e ainda ganha um iPhone que com certeza vai ajudar você na produção de conteúdo. Então, fica ligado aí. Tente não perder. Ganhou o iPhone, amém. Se não ganhou, você vai ganhar um conhecimento sem igual no seu ministério. Que legal, pastor. Estou muito feliz por isso. A gente deve gravar também De teologia. um podcast com as suas dúvidas de teologia. Então, que se você tiver aí, se prepare. No momento certo, a gente vai abrir o grupo para que você mande as suas perguntas. E eu espero ter ajudado vocês aí, tirando essas dúvidas. Obrigada, pastor César. Lembrando que na aula ao vivo de hebraico na terça, de defesa da fé na quarta, a gente vai abrir para perguntas também. Legal. Não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai deixar talvez um WhatsApp lá, a pessoa manda o áudio com perguntas, a gente vai colocando ao vivo e respondendo também a dúvida da pessoa sobre a matrícula no outro dia. Espero ter ajudado. Lembrando, a Black Friday da FTB é desconto de verdade, é coisa séria. Eu gostaria de fazer isso e dar 100 vagas. Não dá. Quer dizer, dá, mas não por grupo. Então, por grupo a gente está dando poucas, mas no final sempre passa de 100 vagas. É isso aí, Deus abençoe. A gente se encontra na aula ao vivo de apologética.